Diferentemente do que é ensinado no ensino médio da maioria das escolas, a matéria de geografia na prova do Enem não exige que o candidato decore apenas capitais, mapas, estados, rios ou montanhas. Para solucionar as questões de forma eficaz, você deverá se aprofundar da maneira correta na disciplina de geografia. Responsável pelo estudo científico do planeta Terra, os fenômenos, seus recursos e habitantes, o principal objetivo da geografia e que o candidato deve se aprofundar é na compreensão dos fenômenos naturais que ocorrem em nosso planeta, também o comportamento e organização dos grupos humanos e a interação entre o homem e o meio ambiente. Para facilitar seus estudos e evitando que você perca seu precioso tempo estudando aquilo que não vai cair na prova, aqui estão 7 assuntos que mais caem na prova de geografia do Enem. Mas antes de nos aprofundarmos nos 7 assuntos específicos, queremos te mostrar de forma geral as 2 áreas em que a geografia se divide na prova do Enem. Geografia Física. No tema da geografia física, o candidato deverá estudar sobre as atividades que ocorrem na litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera do planeta Terra. Dedica-se também a aspectos básicos sobre a natureza, características físicas do nosso planeta, sobre o meio ambiente e os perigos naturais que nele existem. Geografia humana ou cultural. Neste ramo, a geografia se atenta para estudar a sociedade humana, os seus aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos, entre outros. Sendo assim, a geografia procura fazer um compilado da geografia física com a geografia humana, procurando entender a relação da convivência entre o ser humano e o seu planeta. E lembrando que você pode ganhar uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e preencher o formulário para ganhar. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Número 1. Questões ambientais. Um dos maiores temas recorrentes na prova do Enem, dentro do assunto das questões ambientais, são as atividades antrópicas, que nada mais é do que o estudo de como a natureza é afetada pela ação do homem. A sede do homem pelo crescimento e desenvolvimento afeta diretamente o meio ambiente e os seus recursos naturais. Como resultado disso, as fontes de recursos naturais diminuem cada vez mais e a quantidade de resíduos em contrapartida só aumenta. Resíduos esses que demoram por vezes séculos para se decomporem. Para o candidato que deseja gabaritar a prova de geografia do Enem, é fundamental estar preparado para responder questões que abordam conceitos ligados aos problemas ambientais que o próprio homem causa. Como principais problemas ambientais, citamos aquecimento global, efeito estufa, desmatamento, chuva ácida, esgotamento do solo, poluição dos rios e mares. Número 2. Urbanização. A urbanização é considerada um dos fenômenos que mais afetam o meio ambiente. O aumento da população em áreas urbanas e as consequências demográficas e territoriais que esse fenômeno causa é um dos assuntos que também caem com muita frequência na prova do Enem. O candidato deverá estar apto a fazer boas avaliações e comparações a respeito da urbanização brasileira e mundial, sendo capaz de identificar suas semelhanças e diferenças. Dentro deste fenômeno, destacamos os seguintes temas: avanço e consolidação do sistema capitalista, problemas comuns das metrópoles, mobilidade e desigualdade social, falta de segurança e violência, êxodo rural, disseminação dos processos de industrialização e a mecanização produtiva, subdivisões do processo de urbanização, hierarquia urbana, redes urbanas, macrocefalia urbana e conurbação. Número 3. Globalização. Muitos especialistas já perceberam que a globalização é um tema frequente na prova do Enem, não somente na matéria de geografia, mas também já foi observado por diversas vezes como tema ou parte do tema da redação. Afinal de contas, vivemos a globalização agora. Porém, o tema da globalização pode aparecer em outras matérias, como história. Sendo assim, procure estar preparado para estudar os efeitos principais da globalização, sendo positivos ou não. Dentro desse tema estão os seguintes assuntos: empobrecimento, altos índices de desemprego, modernização técnica, maior circulação de mercadorias, comunicação mais rápida e eficiente, aprofundamento das desigualdades, desigualdade e distribuição de renda, trocas comerciais e financeiras entre nações. Número 4. Geografia agrária. Subestimada por muitos candidatos, a geografia agrária já apareceu em diversas provas anteriores do Enem.
Afinal de contas, o nosso país tem dimensões territoriais enormes e uma grande concentração de terras produtivas. A matéria de Geografia Agrária tem como objetivo estudar a terra e as formas corretas de sua exploração para o cultivo de alimentos, sendo a agricultura a base para que a humanidade possa se desenvolver. Ao estudar todo esse processo e tudo que gira em torno dele, conseguimos entender sistemas de economia, políticos e divisão internacional do trabalho, entre outras. Coloque então em seu plano de estudos os seguintes temas: conflitos pela terra, revolução verde, diferentes usos do solo, estrutura fundiária brasileira, categorias de sistemas agrícolas, formas de exploração e cultivo. Número 5. Industrialização. De acordo com todos os temas anteriores, você deverá ter percebido que a industrialização também não poderia ficar de fora desta lista. Definida como processo socioeconômico no qual as indústrias e tecnologias modernas surgiram, a industrialização é responsável pela substituição da mão de obra humana pela mecanização dos processos. Você deve estudar a Revolução Industrial e suas fases, como esta chega ao Brasil, e também os seguintes temas: fases da Revolução Industrial, categorias de indústrias, impacto ambiental da industrialização, processo de industrialização brasileiro, expansão do comércio internacional devido à industrialização, industrialização tardia em países em desenvolvimento. Número 6. Climatologia. Estudar os fenômenos climáticos é fundamental para a existência humana e sua estrutura social, pois o clima é responsável por interferir diretamente na agricultura, turismo, no trabalho e em todas as outras áreas da vida. O estudante deverá então ter os conceitos da climatologia bem desenvolvidos em sua mente. Coloque em seu cronograma de estudo temas como elementos do clima, temperatura, umidade relativa e absoluta, pressão atmosférica, características das diversas camadas da atmosfera, troposfera, mesosfera, exosfera e etc. Fenômenos climáticos, fatores do clima, natureza da superfície, continentalidade, maritimidade, relevo, altitude, latitude. Número 7. Cartografia. O tema da cartografia não aparece apenas na matéria de geografia no Enem, sendo assim fundamental que o candidato desenvolva a habilidade em interpretar sistemas cartográficos, escala, cartas geográficas e projeções. A interpretação de mapas e sua linguagem, dos símbolos usados também é importante. Afinal de contas, usamos mapas em situações do dia a dia, quando temos a necessidade de localizar ruas, bairros ou cidades. Muitos especialistas já perceberam que a prova do Enem tem o costume de utilizar aplicações práticas da cartografia que envolvam a tecnologia de satélites, softwares, celulares, entre outros. Outros temas recorrentes são demarcação de territórios, escala gráfica e numérica, projeções cilíndrica, cônica e azimutal, monitoramento de áreas remotas por satélite, fiscalização e controle de desmatamento em florestas como a amazônica. Estude esses 7 temas que listamos para você de forma estratégica e você estará apto a tirar nota máxima na prova de Geografia do Enem. Não deixe de revisar questões de provas anteriores, identificando então os assuntos que elas falam e estudando de forma mais aprofundada a cada um. Tenho certeza que se você seguir nossas dicas, vai arrebentar na prova do Enem. Muito bem, deixe seu comentário abaixo e curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo!